essa briga também é comum. A atenção especializada fala que tem que ser atendido na atenção básica. A atenção básica fala que tem que ser na especializada, né? Ou no CAPS. E fica... Isso na saúde mental é muito comum, né? Muito comum. Fica um ping-pong. Uma das coisas que é interessante a gente saber, né? É um dado estatístico que a maioria do suicídio é com o próprio remédio. Então, muita gente que faz uso de psicotrópico, quando tem um pensamento em morte, é a primeira causa, às vezes, de intoxicação, né? E todo mundo pensa que é colocar a corda no pescoço. Ou veneno, alguma coisa assim, né? E você vê que é o próprio remédio. E esse caso da Dona Margarida é uma paciente que todo dia ela é na unidade, também depressiva, perdeu o marido e tal. E ela na unidade sempre reclamava da unidade, reclamava de tudo, sempre estava com dor, o tratamento nunca dá certo. E no caso, o médico, de repente, numa dessa consulta, ele para e aí ele fecha tudo o computador e ele fala: Dona Margarida, me fala de você. E aí, nesse momento que ele abre um espaço, ela conta que tudo que ela está vivendo é porque ela esperava que quando os filhos formassem, ela se aposentasse, ela e o marido ia poder viajar ao mundo, e eles construíram essa história muitos anos na vida. E o que acontece quando o marido aposenta, ele morre, ele tem um infarto e morre. E aí ela fala, todo sonho construído há 40 anos foi encerrado ali naquele momento. Fala galera, estamos iniciando mais um programa O SUSista e hoje iremos falar de um tema muito importante que é saúde mental, né? Como fazer saúde mental, como cuidar de pessoas com problemas de saúde mental no Sistema Único de Saúde. E para isso estou aqui com o meu amigo, ele já foi agente de combate a endemias, a gente fala o ACE, né? Então ele cuidava da vigilância epidemiológica, conhecia as casas, ia de porta em porta. Então eu falo que essa pessoa que está aqui com a gente hoje, ele veio lá da ponta mesmo. Ele começou com um trabalho, foi evoluindo, se formou como psicólogo e há mais de 11 anos, né, ele é psicólogo e atua no Sistema Único de Saúde. Ele já atuou na atenção básica, no Centro de Atenção Psicossocial, os CAPS, que a gente vai falar aqui hoje. Foi secretário de saúde, então se tornou gestor, atingiu esse processo de gestão e aí teve do outro lado da mesa que, para além da assistência, ele faz a gestão do SUS de uma cidade, cuida de muitas pessoas, de muitas vidas, é especialista em saúde coletiva. Bruno Ribeiro, muito obrigado por ter aqui comigo, né? Uma satisfação tê-lo no nosso programa. Muito prazer, Diego, você ter me convidado. Isso é um privilégio a gente poder falar do SUS, né? Como você disse, eu vim lá desde agente de combate a endemias e a psicologia me atraiu, assim, por uma situação até de passar nas casas e ouvir a necessidade das pessoas, né? Então o agente ele tem que ter esse ouvir, né? E depois ficou mais fácil o caminho de se tornar um psicólogo mais humano, não só ali de formação, mas, né, até com missão assim de vida, de propósito. E aí o SUS é difícil eu falar, né? Quem me conhece sabe que SUS é algo que todas as vezes que eu converso, ele tem que estar na pauta. SUS está na veia. Exato. E aí né, a hora que eu vejo o nome aqui, SUSista, eu falei, é isso mesmo. E eu estou no lugar certo e eu agradeço o seu convite para estar aqui. Bruno, muito obrigado. Eu falo que quando eu conheci o Bruno, né, na saúde pública, ele sempre engajado, né, procurando resolver os problemas, né, então a gente se conheceu muito na questão da regionalização, né, como que isso, e a gente vai falar um pouco desse processo. Eu acho que, Bruno, o mais interessante da sua história, também iniciando que eu quero falar, antes da gente falar de saúde mental, do Bruno, você começou como agente de combate a endemias e esse foi o seu primeiro contato com saúde pública, né? Explica para quem está nos ouvindo o que faz um agente de combate a endemias. É isso. Na época eu fiz um processo seletivo, né? Que era de prazo indeterminado. E o agente, ele tinha uma determinada área ali, um território. E foi quando começou o trabalho do ACE em parceria com a ACS. Então a gente começou nessa transição que até hoje a gente sabe que é uma briga, é um né? desafio. É um desafio enorme. Essa é uma propriedade que eu tive e vivi na prática, assim, né? De ver o que é visita, o que é do ACE, qual o papel do ACE, e fui caminhando mais pro lado educativo. Sim. Eu gostava, lógico, a gente tem uma atribuição de passar, vai nas casas, controle né? mecânico lá, que a gente fala que é retirada de lixo, né? Tem as planilhas que a gente preenche. Faz monitoramento da dengue, isso, né? A dengue ou outras doenças. Outras doenças em geral, mas aí foi quando eles decidiram tirar o agente da vigilância central, que ficava num lugar,
e passar os agentes para as equipes. Sim. Então eu fui, eu acho que isso também me ajudou muito depois na psicologia, porque aí eu saí da vigilância e fui ser um agente de combate à endemia junto com o agente comunitário, e aí tinha as reuniões de equipe, né, a gente sentava junto com a equipe toda, então a gente fez um trabalho com acumulador, que isso inclusive é saúde mental também. É saúde mental. Porque a gente não pode excluir, né? Acho que esse é um desafio que o Brasil passou agora recente pelo tanto de casos de dengue, né? E a gente quer às vezes resolver com notificação. Quer ser duro, né? Quer ser firme ali. E a gente... Eu me lembro de uma senhora que a gente foi para fazer uma retirada ali das coisas, ela começou a chorar, assim, que é como se estivesse tirando uma parte dela, né? E de certa forma realmente era. E era isso. Né? Até então eu achava, mas não tinha certeza, né? A gente acha que tá resolvendo um problema de saúde pública e que ela vai viver melhor, mas na verdade você tá tirando um pedaço dela. Os vizinhos cobram, a sociedade cobra, e o acumulador tem essa situação emocional, né? Que ele acumula, a própria palavra ainda fala, né? Acumula dor. E não só ali... Acumulador, interessante, né? Eu não tinha feito esse raciocínio. A gente fala tão direto, né? Essa pessoa é acumuladora, né? Vamos lá resolver. Mas ele é acumulador. Exato. E coloca tudo em casa, né? Para quem tá nos ouvindo, a pessoa acumuladora, quando você vai fazer a visita na casa dela, tem de tudo, né? Eu já fui em casas que a pessoa, inclusive, colocava lixo para dentro de casa, bonecas, o que ela encontrava, ela ia trazendo para dentro de casa. E aí é um pouco desse cenário, né? Exato. Aí a gente tem que tentar fazer com que a sociedade veja essas pessoas também como uma ajuda, assim, desde que elas vendam, desde que elas tenham a reciclagem, é uma coisa, né, diferente de quando acumula ali, né, que aí envolve outros animais, enfim, peçonhento e daí por diante, mas se não for, só a vigilância sozinha não esgota esse problema. Não dá conta, né? Só a atenção básica sozinha não esgota esse problema. Porque é um problema de saúde mental, às vezes tem que envolver a família, né? Exato, o CAPS, o psicólogo, então só o agente ali, ele fica limitado, né? Então ele precisa fazer um trabalho profissional e não tem uma receita de bolo, né? Não tem um protocolo claro, faz isso que vai dar certo. Exato, né? Pode ser também, pode entrar aí a redução de danos, né? Que dá para utilizar, olha, a gente começou aqui, né? E viu que aquilo não deu certo, vamos tentar outra estratégia. Na época, né, como eu tinha aprendido, assim, a gente tinha algumas intervenções mais duras, e aí foi com um caminhão lá. Já tira tudo. E tirou tudo. Você passa um mês e tá tudo de volta. Exatamente. Não tratou, né, o problema. Não tratou, você só limpou ali, fica bonito pra sociedade. Sim. Mas não resolve, né? Porque, como você disse, aquela pessoa ela tem uma dor interna, tem um problema de saúde mental que precisa resolver, precisa ser cuidada, ser acolhida. Tem uma história. Tem uma história, né? Muitas vezes a própria família tem um preconceito ali. A própria família, como diz, né? A linguagem popular, santo de casa não faz milagre. Às vezes vem um de fora e fala a mesma coisa e a pessoa ouve. Então, essa foi uma das primeiras experiências, assim, entre ACE e saúde mental. E saúde mental. Isso sem estudar psicologia. Sim. Então, já era ali um caminho e já observando aquilo, né? Como abordar. Então, quando eu fui para a faculdade, ouvi psicologia, teoria, né? Freud, né? Skinner, aí cada um vai para um caminho, né? Vai para uma situação, aí você... É bacana a teoria, aí a teoria lá na psicologia fala pra gente fala do setting terapêutico, né? Que a cadeira tem que estar de um jeito, ou divã. E aí quando você... Vai pra prática. Né, eu ficava olhando aquilo assim na teoria, né? E aí, assim, no posto de saúde eu ficava até com a própria professora pensando e às vezes até verbalizei. Será que ela realmente já atendeu no SUS, né? Onde do lado vai ter uma sala de vacina com criança chorando, vai ter a menina da limpeza que vai acabar batendo ali na porta. Não preciso pegar um papel aqui na sala. Enfim, as inúmeras coisas que o SUS dá, né? Claro que isso não é desculpa para que a gente não tenha também uma unidade bem estruturada. Mas também não dá para formar psicólogos, e não só psicólogos, terapeutas, ocupacionais, médicos. Num cenário desenhado, assim, num cenário... Modelo, que não é a realidade depois que ele vai pro SUS na real, ele não... E que ele vai ter que reinventar muitas coisas, né? Ele vai ter que usar o que tem. Isso. Né? Para poder lidar. Assim, às vezes essa fala parece que a gente está diminuindo, e não, né? O SUS ele fala pelo território, sim, né? Ele tem uma área de abrangência,
né, a cultura daquela população, o que aquela população faz, Uhum. né, e se a gente ficar ali no consultório com a agenda, vai ter dia que pode ser que o GO faltou e ele tenha que atender naquele local. Sim. Enfim, tem inúmeras situações que o próprio psicólogo, eu via na formação a necessidade de não ser só um professor de teoria. Sim. Né, e que quão bom seria se todas as faculdades tivessem um professor que unisse a teoria com a prática. E muitas vezes a gente vê, né, Bruno, que muitos professores, enfim, a gente faz um cenário modelo. Eu falo que minha formação de base, eu sou fisioterapeuta, e geralmente a gente tinha na faculdade, inclusive, uma unidade básica de saúde modelo e uma clínica de reabilitação modelo do SUS, em que aquela não é a realidade quando a gente vai para a prática, né? Então, acho que, inclusive, as universidades, né, inclusive os professores, muitas vezes, é necessário que, pode ser doutor, mestre, eu sou doutor em saúde pública, mas é necessário conhecer a ponta, porque às vezes você sabe muito da teoria, e aí o SUS, na real, que é como o profissional depois vai ter que aprender a fazer com pouco, é diferente do que você ter tudo na mão, né? A gente, né, como você disse, na minha trajetória, depois de psicólogo, né, fiz saúde coletiva, né, tive a oportunidade de em 2021 até agora, em abril mais ou menos, estar como gestor no município, e isso faz com que a gente pense assim, né, integração ensino-serviço, que inclusive é do SUS. Sim. Né, a gente tem algumas faculdades lá que tem essa parceria. É o COAPS, né, que foi implantado. Exato. E a gente tem uma faculdade de medicina, inclusive, tem outros alunos do próprio município também no SUS, e fala quanto que é diferente quando desde o primeiro ano eles já têm lá matérias de visita domiciliar, de ir para casa das pessoas. Vai para a realidade, né? Porque muitos desses alunos também têm uma realidade diferente, né? Vem de uma condição econômica muito diferente daquela que é a realidade. Sim. Né? Isso na psicologia, isso na medicina, isso em todas as áreas da saúde. Sim. Principalmente para aqueles que têm uma faculdade paga. Então, é muito importante que conheça o bairro, que saiba, né, ir para o sol lá e, né, colocar o seu tênis e visitar. Entender que nem sempre vai ter o carro ali disponível. Sim. Nem sempre vai ter do jeito que a gente idealiza aquele modelo. Então, como fazer saúde mental, né? A gente aprende que a primeira coisa é conhecer o território. Sim. O que eu tenho mais, né? Esse é um bairro que tem mais uso de álcool, uso de droga. É uma situação que tem mais pessoas... Qual é o perfil socioeconômico? Depressiva, né? Porque a gente sabe que a depressão e a ansiedade é grande, mas lá no prontuário, né? Será que consta aquilo? Né? Qual que é mais grave? Quer dizer, um psicólogo só, numa unidade básica, né? Essa é uma queixa que eu acredito que os colegas psicólogos que estiver ouvindo vai ter certeza que vai ser falar. É fácil falar, né? Como ser psicólogo para, sei lá, 4, 5 mil habitantes, né? E um só psicólogo. Sim. Né? Se a gente for lá, pegar um papel, uma agenda, e deixar a agenda na mão da recepção... Acaba a agenda do ano já em segundos. Né? E qual a efetividade disso? Quando a gente fala, por exemplo, agora Setembro Amarelo, que é o suicídio. Né? Fala-se, por exemplo, que quando chega a pessoa lá no pronto atendimento, quer dizer, chega 3, mas 7 teve tentativa. Então, e esses 7, né? Os que estão chegando, a gente fala, poxa, Bruno, mas eu não tô dando conta nem do que tá chegando. Quanto mais, então, daqueles que tá oculto, né? Então, a cada 3, 7 tá oculto. Nem chega no pronto atendimento, porque muitos deles, uma das coisas que é interessante a gente saber, né? É um dado estatístico que a maioria do suicídio é com o próprio remédio. Então, muita gente que faz uso de psicotrópico, quando tem um pensamento em morte, é a primeira causa, às vezes, de intoxicação, né? E todo mundo pensa que é colocar a corda no pescoço. Ou veneno, alguma coisa assim, né? E você vê que é o próprio remédio. Então, né, eu acho que o psicólogo, ele chegou na unidade. Ele tá lá... Eu tô falando psicólogo, eu sei que tem cidades que nem tem psicólogo na atenção básica. Talvez só tem um lá no centro de especialidade ou no CAPS. E quando tiver o CAPS, né? Quando tiver. Às vezes é um profissional para a cidade inteira. Isso. Então, assim, né, é difícil falar para várias realidades. Mas ainda que fosse de um território só, né, eu preciso conhecer quem são os mais graves, quais foram aqueles que no último ano
passaram pelo pronto atendimento e foram para o hospital psiquiátrico. Uhum. E olha que interessante que você está me trazendo, né, Bruno? A gente tem que pensar no Sistema Único de Saúde, que maneira que a gente trabalha da melhor forma e trazendo os princípios do SUS sempre, né? Eu acho que é um pouco disso que eu tenho tentado trazer no SUSista, que é quais são os princípios do SUS e como que a gente trabalha, como equidade, como olhar a integralidade, e o que você está me dizendo? Diego, eu entendo que muitas vezes a política tem um psicólogo para 4, 5 mil pessoas, às vezes tem um município de 10, 15 mil habitantes, tem 1, 2 psicólogos para a população inteira. E como fazer o melhor com o que tem capacidade? Aí você está me dizendo, Diego, eu olho, e aí eu queria que você trouxesse a sua experiência. Existe uma maneira de fazer triagem dessa população e falar, agora pensando na equidade, pensando em vulnerabilidade e pensando em risco, falando de integralidade, vulnerabilidade e risco. Como que eu atendo quem mais precisa? Como que você já fez a experiência que você tem? Exato, né? Essa realmente é um desafio, assim, né? Porque, como eu disse, para quem chega lá no município ou passou no concurso, numa prova, a gente sempre quer mais. Uhum. Fala, mas devia contratar mais psicólogo, devia contratar mais TO, mais fono. E se a gente for falar, a gente encheria o concurso público lá. Sim. E não seria suficiente. Isso. Né? Porque sempre a gente quer mais, né? É igual o salário, a gente sempre quer ganhar melhor, né? Mas no SUS não é diferente. Agora, um dos princípios, né, é território, né? Que a gente viesse entender qual é o território, o que eu já tenho lá na minha vigilância. É por isso que tem que ter esse olhar sistêmico, né? Lá na vigilância, quem são aqueles que têm notificação de lesão autoprovocada? Sim. Por exemplo, né? No meu último ano que passou, quem são esses do meu bairro? O que eu já tenho de material? E eu só queria pegar, até para quem está nos escutando, a gente também tem muitos estudantes que ouvem o canal do SUSista. Quando tem lesão autoprovocada, que alguém foi no pronto-socorro, numa OBS, isso é notificado, né? Queria que você até colocasse como é o processo. É uma notificação, inclusive, compulsória, né? O profissional, às vezes, ele pode não querer fazer, mas ele tem que fazer, tem que perguntar. Né? Ele precisa perguntar, né, assim, para o profissional e notificar, escrever isso, né? Uma notificação que chama compulsória. Compulsória. Né? Justamente para que a pessoa pudesse ter aquilo, uma estatística no município, né? Para que o município viesse saber. Então, o profissional de saúde ele tem acesso, saber qual é o bairro, onde teve mais, se isso foi uma situação, né, pontual ou se isso vem sendo recorrente. Então, é importante essa notificação para que a gente possa ter o perfil, o mapa, né? E olha que interessante, né? Quantos profissionais de saúde que estão nos assistindo e que não usam essa avaliação da notificação, né? Deixa eu ver os casos de questões epidemiológicas ou que nem quem se autoprovocou, né? Uma lesão, etc. Violência, violência, enfim. E isso seria um caminho, inclusive, como você colocou no início. Um agente comunitário poderia ter acesso às informações para ver, nossa, o meu bairro está tendo mais notificação, precisamos agir, um médico, um psicólogo. Sim. Porque aí, o que eu te trouxe, se eu olhar para o risco e vulnerabilidade, eu tendo essas informações, na verdade, todo município tem essas informações, e aí tem que usar de forma estratégica. Aí sim o psicólogo, ele pode agir de acordo com o problema. O psicólogo na atenção básica, com agenda, ele vai trabalhar muito e vai resolver, né? E é gostoso atender o mesmo paciente. É uma delícia, porque você já acostuma, né? A pessoa cria vínculo, você vai lá, coloca na agenda de novo, não dá alta para aquele paciente. Vai mantendo. Né? Deixa ele lá, porque, né, eu vou trabalhar, eu já conheço a história dela, vai contar. E é gostoso também pro profissional. Sim. Mas acaba não sendo efetivo. Sim. Né? Então, é muito importante essa visão, e aí eu vou compartilhar uma experiência que eu tive. Né? Assim, por um lado, eu considero que isso foi triste, por outro foi bom. Porque eu precisei ir para um serviço privado, uma época da minha vida, né, para poder entender aquilo que o SUS, né, alguns falaram assim, nossa, Bruno, mas você vai sair do SUS, vai... Mas foi uma bênção isso, né, porque aí que hoje eu defendo ainda mais isso aqui, né, que é o SUS. Porque a hora que eu cheguei lá, me deparei com todos os protocolos da onde? Caderno da atenção primária, de saúde mental, todos os protocolos do SUS, só que lá tinha que dar certo. Né? Então, tem a cobrança, né? Isso foi até um crescimento pessoal, porque quando o psicólogo no SUS,
às vezes é comum a gente ter aquela fala assim, é qualidade, não quantidade. Aham. E aí você vai pro serviço privado, aí você começa a pensar assim, poxa, não é só qualidade, a quantidade também, os dois têm que andar junto. Então, não dá para andar com uma perna só. Uhum. E olha que interessante você me traz, né? O privado, e aí eu tô trazendo essa lógica que uma tecla que eu sempre coloco. O Bruno, um profissional que veio da base, conheceu, começou a atuar, e aí é muito comum o mercado privado pegar as melhores pessoas que estão formadas, fizeram residência, uma especialização, conhecem todo o sistema, e aí o mercado privado vai lá e puxa essas pessoas. Eu fiz residência em saúde pública, praticamente 90% dos meus colegas de residência foram para o mercado privado. Por quê? Uma residência de 2 anos, bem formados, conhecem todo o sistema, conhecem todos os protocolos. Sim. E aí já atuou na prática e aí vai para o mercado privado. E aí quando você chega no mercado privado, você tinha todos os protocolos na sua mão, né? Do SUS, vamos executar os protocolos do SUS aqui que funciona. Né? Exato. Né? Então, né, vamos imaginar, 6 mil habitantes, 6 mil vidas, né? Que aí eles falam vidas, né? Porque é no território todo, só muda o nome, mas a situação é a mesma. E como cuidar? Como um psicólogo só cuidar de tudo isso, né? É claro que eu, como psicólogo da atenção primária, tinha outros psicólogos, caso fosse um caso mais grave, para que eu pudesse encaminhá-los. Sim. Então, ter o psicólogo no CAPS, aí cada município às vezes dá o seu nome, né? Sim. Centro de especialidades, ambulatório de saúde mental, cada um Sim. tem o seu nome. É importante porque não tem como esgotar e tem casos que ele vai necessitar, sim, de uma atenção mais especializada. Mas se isso for feito na atenção básica, ele não vai conseguir também ter tempo para fazer tudo o que ele deve fazer. Né? Então, essa briga também é comum. A atenção especializada fala que tem que ser atendido na atenção básica. A atenção básica fala que tem que ser na especializada, né? Ou no CAPS. E fica... Isso na saúde mental é muito comum, né? Muito comum. Fica um ping-pong, né? E o paciente também não sabe. Então, ele é de quem? Ele é de todo mundo. Né? O CAPS, eu também tive essa experiência de trabalhar no CAPS. O CAPS é o território inteiro. Sim. Ele tá na atenção especializada, mas ele é território. É território. Ele é território, então ele também tem que ter a mentalidade da básica. Sim. Né? No sentido de ir lá, visitar e fazer ponte, matriciamento com essa equipe. Isso. Né? Matriciar esses outros profissionais. Então, mas nessa parte da especializada, né, quando eu estava nessa experiência, a primeira coisa, né, quantos pacientes, né, CID-F que tem? O que é o CID-F? Que é o CID, né, de saúde mental, né, mais voltado aí para, enfim, é uma lista enorme aí, que as pessoas gostam de rotular, né? Todos os problemas, né, que é o CID, o Código Internacional de Doenças, Isso. né, então todas as doenças estão classificadas no CID-F. E como diz, né, quem lê o CID inteiro fala, né, todo mundo tem um CID para chamar de seu. Sim, sim. Então... Com certeza. Então, mas assim, a gente sabe que é importante conhecer também, até para classificar e não para rotular, mas para ter uma ideia do que é o cenário, o perfil da minha população. Então, aí eu fui para o histórico de internação. Né? Quantas pessoas tinham sido internadas no último ano dessa população? Essa pessoa que foi internada, ela é minha prioridade. E assim, né, que você falou de equidade, é dar mais para quem precisa de mais, né, e menos para quem precisa menos. É óbvio que 6 mil habitantes, em um ano, a minha atribuição era pelo menos falar com eles, fazer um telemonitoramento, que era... Você já fazia telemonitoramento nessa época. Exatamente. Ficou mais comum depois do Covid. Isso. Mas nessa época a gente já tinha isso como indicador, que agora o SUS incorporou, né? Mas, inclusive na Zemult. Sim. Mas, às vezes, o que pra gente, né? Tinha até uma experiência, que eu me lembro que era um artigo científico dos agentes de saúde do Sul, que fizeram telemonitoramento para suicídio. Então, era pacientes que tinham tentado suicídio, o agente, né, ligava para saber como é que ela estava uma vez por semana. Então ficava acompanhando essas pessoas. Pelo agente. Não era nem o psicólogo. Não era nem o psicólogo. Não tem psicólogo, né? Então o próprio agente fazia. E isso diminuiu muito o número, né? Porque fez com que a pessoa se sentisse cuidada. Só de ter alguém que tá te ligando, que tá vinculado a você e falando, olha,
Se você precisar de alguém, eu tô aqui, tá? Exato, Pode chamar. exato. Já resolve. Né? E queria que ele... Realmente, né? A gente fala que o agente, ele é o elo entre a população e a unidade. Isso. Mas isso realmente está acontecendo na prática? Ou eu só sou o elo de marcar consulta? É isso. Né? E eu tenho falado isso, né, Bruno? Imagina, eu tirei um dado estatístico da produção nacional, eu vi que 30 a 35% das visitas domiciliares dos agentes são marcadas como ausentes. Quer dizer, o agente sai da unidade, caminha, vai no bairro dele, ele bate nas casas, não tem ninguém. O que isso está nos mostrando? Que a população no dia a dia é isso, não está em casa. O Bruno, se o agente comunitário for agora, ele não está em casa, né? E a gente não está fazendo um trabalho de acordo com a vida real das pessoas. E quando eu trago essa lógica aí, você me fala, não seria muito mais eficaz nessa modernidade, na saúde digital, o agente comunitário ter um tempo de fazer telemonitoramento? Que hoje, né, pode ser feito inclusive via mensagem, né? Por WhatsApp, exemplo, um áudio. Olha, eu vi que você passou, aconteceu isso, estou à disposição, né? Tô aqui, né, precisando, pode me chamar, precisou de alguma coisa na unidade, me chama. Né, eu vi que teve, eu sou sua agente, passo... Imagina o vínculo que isso... Faz muito mais sentido. Né, faria para aquela pessoa. Então, essa era uma experiência exitosa lá de 2017, 2018, que hoje faria mais sentido ainda. E é interessante que isso, você viu um artigo científico, você viu que o agente comunitário de saúde fez essa ação e deu certo, e você, como psicólogo, falou, vou trazer para minha ótica. Exato. Fiz o levantamento dos pacientes que foram egressos de internação, estiveram internados pelo CDF, que é problema de saúde mental, e você falou, agora vou acompanhá-los. E você conseguiu o resultado? Isso, então, né, paralelo a esse atendimento, eu já tinha feito também a pós em saúde coletiva, né, e tive uma aula de um farmacêutico, e aí ele falou sobre medicação, quer dizer, o que psicologia, saúde mental tem a ver com farmácia? Tudo. Né? Porque ele ensinou, né, sobre o nível de medicação que tem que tomar no horário certo. Quer dizer, e aí a gente vê que a maioria, tanto quando eu trabalhei no CAPS, a gente ficava mais tempo abordando, né, o uso correto de medicamento, porque é comum na saúde mental a pessoa melhorar. Melhorei, vou suspender o remédio por conta própria. Passa 2, 3 dias, uma semana, tá tudo bem, daqui a pouco rebaixa, e aí tem que aumentar a dose, porque aquela dose já não fez mais efeito, demora mais, porque o remédio psicotrópico ele não é igual, né, de dor de cabeça já que você toma faz efeito, né? Quer dizer, tem um período e você tinha que ensinar isso pra pessoa, e sentar e desenhar às vezes ali, e mostrar, né, e aí quando a gente fez esse trabalho, né, e aí eu falei, poxa, por que não tentar ver se eles estão usando o remédio certo. Que a maioria também chega e fala, eu fui marcar consulta no postinho, né? E não tinha consulta. Mas espera aí, o remédio eu já sei quando vai acabar. Né? Só que eu já sei se eu tô bem. Até quem tá bem esquece hoje. Imagina um paciente de saúde mental. Quando eu trabalhava no CAPS, eu falava muito isso. Né? A dona do CAPS era a pessoa, a gente acha que é o psiquiatra, que é o psicólogo. Não, é a recepção, que tem o poder da agenda. Então, já que você perdeu a consulta, eu vou te punir. Deixa eu ver aqui quando que tem pra te marcar. Vamos lá pra frente aqui. Né? Aí fica lá, né? E a pessoa com raiva de cada folha que passa ali, né? Tudo bem que hoje é digital, mas... Né? Imagina quando aquela agenda de papel... O paciente poder de agendar, né? Se ele já é um paciente psiquiátrico, pressupõe que ele está desestabilizado ou por alguma situação da vida. Então, como é que eu vou tratar ele igual todo mundo? Como é que eu vou decidir que dia que ele vai poder ser atendido para resolver o problema? Até porque se ele não for atendido, ele vai ser internado e vai me custar mais caro. Com certeza. Mas a recepção sabe disso? Olha que interessante que você traz, né, Bruno? Cara, que insight, assim. Eu falava muito disso na regulação, né? Que aquela senhora, aquela pessoa que está na regulação do município, ela tem o poder de marcar a consulta, né? Tipo assim, você vai no ortopedista agora, você vai conseguir uma vaga com o psiquiatra na semana que vem, né? E aí a gente tem todo um trabalho por trás, e se a gente não cuidar também desses setores como regulação ou a recepção, que eu fazia muito essa lógica na regulação, e você trouxe a lógica da recepção, faz todo sentido. Ela tem o poder da agenda e ela decide se ela vai marcar para agora, para amanhã, né? E muitas vezes você que está lá no consultório, a enfermeira, o médico, não sabe. É por isso que os CAPs, assim, ele tem que ter o acolhimento de demanda espontânea. Então a gente
trabalha, né, com a agenda reservada de horários ou períodos de sempre ter um profissional para que acolha aquela demanda. Porque se a pessoa ela esqueceu, né, a consulta e pensa que se ela está desestabilizada numa fase emocional ruim, né, e é o que eu disse, não é só para quem está numa fase. Nós mesmos podemos esquecer compromisso, né, na correria que a gente vive hoje. Agora imagina então um paciente com um caso grave de depressão, de ansiedade, que esqueceu o dia da psiquiatra e que se ele não fosse, o remédio de alto custo não vai ser renovado para ele poder pegar. Então você imagina o quanto isso vai prejudicar todo o sistema. E esse acolhimento, até para quem está nos vendo, o acolhimento seria destacar algum profissional da equipe que vai fazer uma escuta qualificada lá para quem chegar na unidade. Exato, né? No acolhimento, não aquela salinha, né, que tem um lugar, mas sim acolher, ouvir. Né? Porque pode acontecer várias coisas, né, nesse período, enquanto a pessoa está ali, e aí ter esse profissional, é esse profissional que vai determinar se não, olha, vamos só fazer remédio para 15 dias até a data da consulta. A médica também não pode ser, né, aquela pessoa rígida que não, tem que ver o paciente ali, porque senão também não vai funcionar. Porque muitas vezes é pior deixar sem a medicação, tipo, dar uma receita para 15 dias e depois garantir o retorno, sim, do que deixar sem. Não, fica 15 dias, o dia que você vir, a hora que veio, a descompensação é maior. Já foi. Né? Então, a gente precisa tomar cuidado com a punição na saúde mental, né? Porque, na verdade, ali a gente espera que as pessoas não estejam bem. Se ela estivesse bem, ela não estaria ali. Cara, você me deu um conceito isso, e eu vou até anotar de novo para fazer nas minhas palestras aí nos cursos, que é, a gente às vezes pune o paciente, cara. A gente tá falando de humanização, a gente tá falando de cuidado, e muitas vezes esses pacientes que voltam várias vezes na unidade, o seu José, a dona Maria, de novo na unidade, não aguento mais, eu vou falar para ela que tem consulta só pro mês que vem. E esse retorno desse paciente várias vezes na unidade, ele tá gritando alguma coisa. Ainda que ele brigue, né, é difícil porque a gente como ser humano, né, e talvez ele tá brigando com a gente, mas ele tá falando outra coisa, a gente não tá ouvindo ele de fato. Isso. Né, e tem vários conceitos, assim, eu costumo dizer que foi para eu construir essa ideia de terapêutico, né, de um projeto, assim, que fosse para uma população, precisou de muita coisa, né, muita gente envolvida para poder aprender, né, como, por exemplo, surpresa terapêutica. Quando eu ouvi isso, eu falei, que é isso, né, surpresa terapêutica? Eu aprendi a atender, não fazer surpresa, eu não sou, né, dono de festa para fazer surpresa, mas é sair da mesa, às vezes, né, como aquele paciente que nunca não quer nem saber de psicólogo, já consegui atender paciente na recepção, sem estar caracterizado como psicólogo. Sim. E como foi isso, essa surpresa terapêutica? Eu ouvi esse conceito e achei estranho, né, mas, enfim, eu me lembro que o conceito era de que o médico, sempre a mulher chegava brava, agitada ali, e queria passar logo na frente, e um dia a equipe, né, até da cidade de Santos, fez um café para aquela mulher junto com o médico. Quer dizer, Bruno, mas eu vou fazer café para todos os pacientes? Não, mas para aquela lá precisava. E ela levou aquilo como algo, poxa, a equipe fez um café para mim, sentou com o médico para tomar um café. Meu Deus, ela tem história para contar pro resto da vida dela. É como se você recebesse alguém na sua casa, né? E tirou ela do conceito de escritório, de consultório. E levou para a cozinha do CAPS. E eu ouvi isso. Eu lembro que tinha um paciente que no CAPS, onde eu trabalho... Ao invés de você levar para o consultório, você levou para a cozinha. Vamos conversar aqui, tomar um café. E aí tinha um paciente lá que... Nossa, Bruno, o medicamento tá fazendo efeito, só que ele falou que não passa com psicólogo. Eu cheguei mais cedo do almoço e ele tava sentado esperando a psiquiatra, assistindo TV. Eu sentei do lado dele e fiquei assistindo TV junto com ele. Daqui a pouco ele começou a conversar sobre o assunto da TV, daqui a pouco eu abaixei Daqui a pouco eu abaixei a TV e o paciente naquele dia ainda que eu ia atender faltou. E aí quando um profissional quando um paciente falta, às vezes vira festa, né? Ai, que beleza, agora eu vou descansar. Agora tá tranquilo. Né? Nossa, dá uma descansada, né? e na verdade pode ser uma oportunidade. E foi isso que aconteceu nesse dia, né? Claro que, né, todos nós temos momentos de descanso, mas nesse dia, esse descanso foi uma conversa. E esse paciente que, né, não sabia que eu era psicólogo, daqui a pouco eu levantei e falei assim, olha, me desculpa, eu preciso ir pro atendimento. Mas você trabalha aqui? Eu falei, sou psicólogo. Você é psicólogo?
como que é esse negócio lá, De atendimento? terapia. A gente já fez a primeira. É mais ou menos o que a gente fez aqui, né? E assim, ali eu penso, né, que é aquilo que a gente fala. O paciente dentro do consultório, ele entra armado. Uhum. Né? Ele já, o que eu vou responder? E a gente às vezes até, assim, teria que abordar no sentido, né? Quem você vai trazer para terapia, né? O Sim. eu ou eu que ficou em casa? É. Porque na verdade eu preciso do eu que tá lá. Que não, tá lá, que não é o eu real. Não esse eu aqui que coloca algo para dizer que tá bem, ou que tô fazendo, né? E a gente precisa do outro eu. E é interessante isso, né, Bruno? Porque é muito comum. Vou no médico, vou pôr minha melhor roupa. Claro. Né? Vou pôr uma roupa íntima da melhor também, porque vai que eu preciso tirar a roupa na frente do médico. E essa questão da melhor roupa também é uma máscara da vida inteiro, né? Sim. A gente já vem preparado. Sim. E aí, até uma colega médica que eu trouxe no podcast, ela falou, Diego, quando a pessoa tá na minha frente, eu tô vendo nem 10% dela, porque tem muita coisa velada. Então, é difícil você tirar, e aí ela coloca que na visita domiciliar ela consegue alcançar mais o paciente. Sim. Né? É difícil, né? Não é fácil, a gente tá numa questão climática complexa, ir pra rua, mas ali a gente vê a população como ela é de fato. Sim. Né? E às vezes sair do ambiente de mesa, de consultório, a gente consegue, né, realmente ver quem é. Então, até mesmo, né, como a gente está aqui conversando, quando a gente vai lá, né, aqui no podcast, tal, vídeo, aqui a gente, é fácil, né? É fácil. Assim, para mim não é tão fácil, porque eu falo que eu já passei. Se for pegar um livro e falar de teoria, é bonito, o SUS é lindo, todo mundo... Inclusive é uma fala, né, o SUS é bonito na teoria. Mas eu não gosto dessa frase, porque eu falo que o SUS é bonito na teoria, mas ele é lindo na prática. É isso. Ele é bonito na teoria, mas ele é maravilhoso na prática. E ele é real, né? Ele é raiz, ele não é visto. Né? Se for comparado com uma construção, né, o privado é daqui para cima, né? É o bonito, é o piso de porcelanato, é o que todo mundo vê, né? É o ar-condicionado, é a cadeira nova, mas a raiz é o que o SUS tem, né? Eu ainda até brinco com a palavra SUS, né? Que até tinha um grupo que falava sustentação, né? Sim. Porque é o que sustenta muita coisa, inclusive o privado. Sim. Né? Vacina e saúde mental não é diferente. Do SUS do rico ao pobre, né? Que a gente viveu na pandemia. Exato. Né? Então, essa questão da saúde mental, quando a gente tem essa visão coletiva, consegue ver a população, eu vou fazer esse telemonitoramento, voltando lá para a prática, né? Aquilo que você me perguntou. Vou ligar para os meus pacientes. Né? Na pandemia eu ligava para os idosos para falar, olha, toma cuidado com o jornal, né? Muita notícia ruim. Sim. Vamos evitar. E registrava lá no prontuário. Né? Liguei para a senhora tal. E faz parte do trabalho, isso é o trabalho. Exato. Às vezes é uma abordagem mais breve, né? Ou então um outro conceito que eu acredito que pode ajudar muito nessa questão de saúde mental é o que a gente chama de autocuidado apoiado. Quer dizer, a pessoa ela se cuida, né? Mas com apoio. Sim. Então, aí passava com o médico, olha, fulano é tabagista, né? Então vamos ver, vamos fazer um teste aqui de Firestone, né? Ver lá quanto que usa de cigarro. Aí não dá para atender todo mundo, né? Assim, tem muitos fumantes, mas um telemonitoramento é possível. Aí você pactua ali, saia do médico, Bruno. E é legal que era uma equipe realmente, né? Porque a médica de família já dizia assim, eu vou te apresentar ali o Bruno, e aí no computador a gente tinha um chat. Aí às vezes é até estranho, porque eu parava e falava, só vou ali cumprimentar o fulano para aproveitar, já retorno. Isso na psicologia é uma loucura, você parar o atendimento para poder ver uma outra coisa. Só que no SUS isso é real, porque eu precisava fazer vínculo com aquela pessoa, que a médica já tinha. Olha, prazer, vou agendar com você, depois eu te ligo. É quase a médica atendendo no chat, conversando com você, para você abrir a porta e ela falar, esse que é o Bruno que eu te falei, ele vai te atender. E a pessoa olhou, ela já criou um vínculo falando, entendi. A médica indicou. Até porque depois, quando ela passasse de novo, a médica ia perguntar. E aí, se você usa o tradicional e fala, não posso sair, porque se eu sair da terapêutica aqui, né? E aí você fica naquele processo. E na verdade eu conversava com os pacientes, olha, até porque isso já era um processo natural. Então, eu sou psicólogo, sim, mas dentro de uma atenção primária. Sim. Então, qual lugar eu ocupo?
né? Então eu não estou prejudicando nada, né, na minha profissão, não estou sendo antiético, pelo contrário. Se eu entender que esse paciente que está na minha frente precisa de uma atenção maior, que eu não vou poder dar, Sim. eu tenho que trabalhar com ele, aí eu mando ele pro outro psicólogo lá, né, na especializada, por exemplo. Só que ele ainda é meu. Com certeza. E eu tenho que ligar para ele, fulano, você tá indo? Tá dando certo? Passou no psiquiatra? Ah, passei, Bruno, ó, graças a Deus, melhorou, tal, tô tomando medicação correta. Então, ele nunca deixa de ser seu. É isso, é o autocuidado apoiado. Ele sempre tem você como referência e eu tenho um apoio. Se eu precisar contar... Aí ele dizia assim, eu tenho uma criança de 7 anos, tem algum psicólogo aí da rede que você indica pra criança? Então, ele perguntava pra mim, é por isso que eu digo que na atenção básica também é importante ter uma estrutura para onde enviar. Sim. Se for mais grave. Né? Precisa do acesso, né, à atenção secundária. Então, ele tá no CAPS, mas ele ainda é meu lá na atenção primária. Né, para que eu venha perguntar se ele tá indo, se ele tá frequentando. Porque se ele destabilizar, ele vai estabilizar aqui, ele vai bater lá no meu posto, vai parar todo mundo, vai ter que chamar, né, apoio policial, a emergência, para poder fazer um negócio que eu poderia ter monitorado ele. Para que isso não acontecesse lá na frente. Ô Bruno, é interessante você trazer isso, que, enfim, era até um artigo científico que foi publicado, né, que conta o caso da dona Margarida. A gente da saúde pública já viu esse artigo científico muitas vezes, né, e depois ele acaba virando parte de um capítulo daquela série Unidade Básica. Eu acho que todo mundo está assistindo a gente também procurar essa série, Unidade Básica. Ela mostra o SUS na real, né, da Ana Peta, e tem uma... É muito interessante porque ele mostra, e esse caso da Dona Margarida é uma paciente que todo dia ela é na unidade, também depressiva, perdeu o marido e tal, e ela é na unidade sempre reclamava da unidade, reclamava de tudo, sempre estava com dor, o tratamento nunca dá certo, e no caso o médico de repente, numa dessa consulta, ele para, e aí ele fecha tudo o computador, ele fala, Dona Margarida, me fala de você. Aí ela assusta, ele fala, não quero te perguntar das suas dores, etc. Me conta de você, quem é a Dona Margarida, o que ela fez? E aí, nesse momento que ele abre um espaço, ela conta que tudo que ela está vivendo é porque ela esperava que quando os filhos formassem, ela se aposentasse, ela e o marido ia poder viajar ao mundo, e eles construíram essa história muitos anos na vida. E o que acontece quando o marido aposenta, ele morre, ele tem um infarto e morre. E aí ela fala, todo sonho construído há 40 anos foi encerrado ali naquele momento, porque ela achou que agora eles iam viajar ao mundo. E aí ele passa a entender que todos os exames que ele pedia, todas as dores que ele achava que era fibromialgia, que era isso, que era depressão, e todos os medicamentos mais novos no mercado não davam certo, mas o problema dela era outro, que precisava ser curado, e tinha uma atenção a ser curada. E aí, enfim, na série ele mostra que ela passa a ser acompanhada em casa, ela passa a frequentar a unidade para outras questões, não só para atendimento médico, e o quanto que a gente não resolve, né, vamos dizer, o quanto a gente acolhe e acalenta as pessoas quando a gente apoia e fala, olha, eu não estou resolvendo tudo o seu problema agora, mas conte comigo, eu estou do teu lado, né? É um pouco desse processo. Bruno, a gente sabe da reforma psiquiátrica e enfim, nosso assunto está muito interessante. E aí eu quero trazer só para quem está nos assistindo, né? O Brasil passou por uma reforma psiquiátrica que iniciou-se lá em 2001, né, com a Lei 10.216, é uma lei muito importante que redefine, né, a proteção, o direito das pessoas com transtorno mental, e em 2001 redireciona o modelo, né, então começa a tratar o modelo, implanta os CAPs, né, na verdade logo em seguida em 2002, os Centros de Atenção Psicossocial, que o tratamento de saúde mental não seja só em ambulatórios, começa a trabalhar a desinstitucionalização dos pacientes internados em manicômios. Então a gente passa por isso até hoje, né? Você como gestor participou de várias discussões de pacientes que estavam deixando manicômios mesmo, hospitais, estavam internados há anos, e a gente discutiu isso na época lá em Rio Preto. Pacientes que estavam internados nos hospitais há 60 anos. A primeira vez que eu escutei isso, eu falei, não, existe alguém internado há 60 anos? O processo era trazer de volta essas pessoas para a residência terapêutica, que muitas vezes não tinha nem família mais. Conta um pouco pra gente disso, que você participou muito, essa questão de desinstitucionalização dos pacientes em manicômios.
Olha, essa é uma história, né? Olha, até tô... Eu tô Isso arrepiado aqui. arrepia, assim, né? Porque quando eu estudava psicologia, eu me lembro de uma reportagem, acredito que do SBT, que era do Cabrini, no Hospital Vera Cruz, Sim. né, em Sorocaba. Acredito que é isso. E aí, aquilo me chamou muita atenção, né? Assim, poxa, como existe isso e tal. E aí, quando eu fui ser psicólogo no CAPS, né, teve esse processo e o município onde eu atuei tem um serviço de residência terapêutica feminino, né? E tinha lá 6 pacientes. E o serviço, até para colocar pro pessoal, o que é o serviço terapêutico? A residência terapêutica, né, que é exatamente essa casa. É uma casa, na Isso, cidade. a casa não pode ter placa, né? É uma casa. Quem passa na frente é uma casa comum e ali tem cuidadores, né? Tem uma escala de cuidador e ela é reportada a um CAPS e geralmente ou ela é feminina, masculina ou mista. Tá. No caso, a gente tinha a feminina e em outro município vizinho a masculina, referenciado ao CAPS onde eu trabalhava. E aí, das pacientes veio a óbito, né? E a gente precisava ir no Hospital Vera Cruz para escolher qual seria a próxima moradora. E eu ainda fui com mais um pessoal de Catanduva, na época, né? Que também foi para buscar, assim. E a gente foi conhecer esse local e passou um filme, né? Porque aquele mesmo hospital que eu tinha visto, na TV. Agora ele estava no processo de retirada desses moradores, porque essas pessoas não tinham um endereço, né? O mais legal de tudo, e eu me lembro que uma terapeuta, né, uma psicóloga disse isso, ela falou assim, vocês vão dar a chance para essas pessoas morrer com endereço. Ainda que elas venham a óbito. Impactante, hein? Mas elas vão morrer com endereço, né? A fulana, né? E aí tem um caso de um paciente lá que ele não tinha nome, né? Não foi achado documentos deles. E a gente às vezes fala assim, poxa, a família abandonou. Né? Sim, teve muito abandono, mas também os hospitais psiquiátricos, eles também tinham outro lado que eu desconhecia quando eu fui conhecer esse lugar. Que o próprio hospital recebia ali as EIH e às vezes o familiar pegava o ônibus lá de, sei lá, Santa Fé do Sul, viajava o estado inteiro, chegava lá e falava, poxa, ele não está em condições ainda de receber visita. Então teve familiares que abandonou, mas teve também o outro lado dos hospitais que não queriam que esse paciente deixasse a unidade para continuar recebendo a internação hospitalar. Imagina isso, né? E aí tem a cantina do hospital, né? Que, enfim, ali teve histórias que, assim, lamentáveis de gerentes, né? Que passaram por ali, enfim. Mas o quanto que também teve o outro lado, que a família vinha para visitar, mas chegava um ponto que não é igual hoje, que ligava, fazia chamada de vídeo. Nós estamos falando, né? 60, 70, isso. 80 anos atrás. E aí foi se deixando e perdeu o vínculo. E essa pessoa, né, que eu nunca vou esquecer o nome dele também, José Carlos Newton. Infelizmente ele já faleceu, mas o nome dele, ele escolheu dos 3 amigos dele do hospital. Olha que interessante. E foi... o José, o Carlos e o Newton. O José, o Carlos e o Newton, ele colocou o nome dele dos 3 melhores amigos do hospital. Nossa, interessante, hein? E ele foi para essa residência terapêutica na onde a gente cuidava. Então, e aí você acabou levando ele depois. Esse já tava, mas né, só para entender o quanto que essas pessoas sofreram, assim. Né, e o Estado teve, então, um termo de ajuste de conduta, né, um TAC, que eles falam TAC Sorocaba, né, que era para tirar esses pacientes, tirar eles dessa condição e ir para residências terapêuticas no Estado. Sim. E aí, né, eu me lembro que uma delas ainda ficou com essa... não falava, mas ainda a psicóloga dizia, essa aqui é a mudinha que mais fala. Porque ela fazia assim, tipo, me leva pra casa. Ela queria ir embora de lá, né? Então, muitos também acostumaram com aquilo. Quando foram pras residências, eles queriam as festas, andava com a bolsa, porque a bolsa pro paciente psiquiátrico é a vida dele. Sim. Porque no hospital não é cada um ter o seu armário, ter o seu espaço. E aí a gente leva esse pessoal para a residência, porque é uma escolha difícil, né? Porque, como assim, tem um monte ainda para... Até hoje ainda tem pacientes. Até hoje tem pacientes ainda nesses manicômios, né? Para sair, né? Para sair. Então, é uma situação que as vagas são limitadas, muitos municípios não querem, infelizmente. Porque é um cuidado, né? Uma responsabilidade, como você falou.
As pessoas saem dos hospitais psiquiátricos, os antigos manicômios, eles vão para uma residência no município, muitas vezes é uma moradia coletiva, Sim. e aí precisa de ter cuidadores que vão cozinhar, limpar na casa. Sim. Tem níveis, né? Tem pessoas que às vezes não saem de casa, tem Sim. pessoas que até saem de casa e começam trabalhar, se recompõem na sociedade. Só que é uma responsabilidade, não né? É fácil. Muito grande, não é fácil. Difícil. Muito a vizinhança tem dificuldade, né? A vizinhança não quer que a prefeitura alugue essa casa e coloque a pessoa que estigma, né? Estigmatizado. Eu me lembro que quando eu fui gestor, né, nesse município, ainda uma mulher ligou, tem uma casa assim num sítio e tal. Aí eu, pois não, pode dizer. Não, é que a residência aqui do lado da minha casa, você não quer passar pra lá? Falei, olha, senhora... Essa não é a proposta da reforma psiquiátrica. Vou falar, respeito a senhora, entendo toda a sua posição, mas é mais fácil a senhora mudar do que elas, né? Porque, assim, não dá, elas não têm ninguém, né? A proposta de exclusão, de novo, né? Exato. O manicômio foi criado para tirar da sociedade Exato. e excluir, e a sociedade coloca num sítio, né? Afastado, né? E era melhor, né? Tirar da visão, né? Aquilo que é feio, põe para debaixo, né? Do tapete. Então, a saúde mental... Se a gente olhar de fato o que o SUS, né, faz pela saúde mental, Sim. Essa ideia é muito humana. Sim. Né? Como eu disse, essas frases, morrer com endereço, né, ter uma dignidade, de ter ali um nome, um RG. É interessante que eles voltam, né, e geralmente a parte social voltam às vezes com benefício, né? Muitos aí depois conseguem usar o seu benefício para si próprio, ir lá comprar uma roupa, ser um cidadão, ir no mercado, pedir uma pizza. A gente tem uma lá que ela, né, tem o benefício dela lá de sexta-feira, ela fala, não, eu quero pizza para todo mundo. E ela tem o direito. Ela tem direito. Né? Imagina uma pessoa que ficou anos da vida sem saber que podia comprar uma pizza e dar para os colegas, assim, né? Não, e é inimaginável, quando eu ouvi falar que a paciente que ia ser removida, ela estava há 60 anos nesse hospital. Eu comecei a me colocar no lugar e falei, 60 anos é muito mais que uma vida. Muitas pessoas não vivem 60 anos. E elas estavam naquele lugar por 60 anos. E a reforma psiquiátrica foi muito importante. A gente está num processo, né? Porque a própria política do CAPS, não é todos os municípios que possuem o CAPS. A política ela traz por questões de porte, enfim. E o problema de saúde mental vem aumentando, né? Se a gente pensar que toda a política e a rede de saúde mental que foi redefinida lá em 2011 novamente, com os pontos de atenção, a gente tem que entender que quando eu falo da rede de atenção psicossocial, ela fala da atenção básica, ela fala do consultório na rua, ela fala do CAPS, que tem todas as suas, os seus tipos, que é o CAPS 1, 2, 3, CAPS infantil, CAPS álcool e drogas. Então a gente está falando dos leitos de internação psiquiátrica, dos leitos de retaguarda para álcool e drogas quando a pessoa está numa crise, urgência, emergência. Então a gente está trazendo um cenário amplo. E aí eu quero te perguntar, como que você vê que, em termos da política, que o CAPS deveria funcionar, né? Teve política que trouxe um ambulatório de saúde mental e isso parou e agora está se rediscutindo de novo a ampliação dos CAPs. Até para quem está nos ouvindo, né, Bruno, eu queria que você contasse um pouco como que funciona um CAPS, porque todo mundo imagina que o CAPS é um lugar para pegar a consulta, passar com o psiquiatra e com o psicólogo e ir embora. Não, o CAPS é um lugar de vivência, tem pessoas que passam lá, ele inclusive passa o dia todo, ele vai lá, toma um café da manhã, almoça, tem um lugar para descansar, ele às vezes janta e vai para casa, né? Como que é isso? Os CAPs são divididos em intensivo, né, semi-intensivo e o não intensivo. Que é a classificação dos pacientes que... Dos pacientes que frequentam, né? Assim, alguns oferecem alimentação ali, o café da manhã, às vezes até almoço, dependendo da situação, né? Alguns municípios, quando não tem população, junta com outro município para montar um CAPS, que é os CAPS compartilhado, né, que também às vezes não dá população, mas que pode juntar ali próximo e montar um serviço, né? Serviço, né? Mas essa lógica, né, seria, infelizmente, a população até acaba novamente, tirou do hospital psiquiátrico, manicômio, e aí agora o estigma às vezes é paciente do CAPS. Né, ainda tem essa... Já fica estigmatizando, porque querendo ou não, o centro de atenção psicossocial,
E aí a gente fala aquela briga da atenção básica e o CAPS, né? Às vezes, o paciente tá com depressão ou transtorno de ansiedade, vai pro CAPS. E aí eu tive uma colega que ela falou, ai Diego, eu não vou lá mais no CAPS não. Porque ela tava com um quadro de ansiedade e a atenção básica encaminhou pro CAPS. E aí depois ela falou, ai Diego, desculpa, mas eu não vou voltar lá não. Porque, nossa, eu fui lá, tinha um monte de gente andando pra lá e pra cá, né? Usou até aquele termo, tinha um monte de doidinho lá, sabe? Esse termo que é comum. Ela falou, eu não sou assim, então eu não quero ir lá. Como lidar com isso, com esse processo? Como que você vê que é da área? Pois é. A gente tinha um CAPS, o endereço dela era até num local no centro. Então, assim, quando mudou, foi terrível. Porque a população, né, a gente fala que, o Freud dizia, né, de perto ninguém é normal. Né, essa frase é, de perto ninguém é normal, Sim. mas a gente acha que é. Então, quando você vê alguém que está numa situação mais grave, a comparação é inevitável. Sim. Eu não estou numa condição igual ao outro, então aqui não é meu lugar. Não é meu lugar. Né? Talvez está até pior, porque o dele é visível. E o meu é interno, né? Tô numa situação, às vezes, quando vai no processo de saúde mental vascular, às vezes ali é mais fácil tratar do que o que tá aqui, né? Mas, infelizmente, não é fácil. A gente precisa, às vezes, eu acho que existe uma coisa no SUS também que eu gosto muito, que é a política de educação permanente. Que ela é transversal, né? Sim. Se a gente trabalha, a gente fez um trabalho com os agentes também na sala de espera para falar de CAPS. Olha, o CAPS não é... De novo, o psicólogo na atenção básica, ele pode falar disso. Porque se o médico um dia encaminhar, um dia lá na sala de espera alguém falou sobre isso. Uma educação para os pacientes, entendeu? Para os pacientes até. Porque senão, né, isso precisa ser falado várias vezes, não só permanente, como de forma contínua. Né? Então, os pacientes que estão lá, e tem aqueles que não seria esse o ideal do CAPS. Né? Só para ir lá pegar remédio, fazer a terapia e não mais que isso. Porque os CAPS, eles podem fazer parceria com o esporte, não só pode como deve. Né? Com lazer, entender que saúde mental... Cultura, né? Áreas... Exato, um passeio, uma situação coletiva. Até a questão do trabalho, eu já visitei alguns CAPs que tinham oficinas coletivas de fazer trabalhos manuais e vender, e isso retornava, né, para as pessoas. E eu acho que vai além também de fazer crochê. Muito, sabe? Também, isso mesmo. Desculpa a minha sinceridade, mas será que todo mundo que tá ali quer fazer... aí a gente oferece uma carta lá, né? De serviço. Oficina do crochê, oficina da miçanga, oficina da... E aí a gente tá com um jovem falando de realidade virtual. E aí, entendeu? É isso mesmo. Então, não vai casar novamente com a realidade. A oficina, ninguém vem, né? Mas não vem por quê? Que hora que é? Enfim, eu ouço, né? Por isso que uma das coisas dos CAPS também seria as assembleias de CAPS. Que seria ouvir o paciente ali e que ele tivesse voz. Entender a necessidade, né? Uma das coisas da saúde mental é que o paciente não consegue falar não e se posicionar. Então, no lugar de CAPS, se ele começar a se posicionar ali dentro, ele vai transferir isso para as outras áreas da vida. Sim. Então, se ele tiver ali uma roda, né? Por isso que atividade coletiva, que o povo... mas em cidade pequena, Bruno, ninguém quer falar da sua vida. Né? E aí vai um método que vamos dizer, por cidade pequena, eu mesmo desenvolvi. Jamais falava que era atividade em grupo ou terapia em grupo. Nunca. Era uma palestra com o psicólogo, né, sobre... Valorizar, né? Porque se eu falar atividade em grupo, eu não vou, porque eu não vou falar nada da minha vida pra ninguém que tá aqui. E com razão, né? Eu falaria. Né? Na primeira instância. Então vai ter uma palestra com um psicólogo, né, Bruno, sobre ansiedade. Chegava lá, colocava um flip chart, começava um assunto e falava, o que vocês sabem sobre isso? Né? Chuva de ideias lá. Daqui a pouco todo mundo quer falar. Inevitável. É inevitável. Aí todo mundo quer participar. Mas numa cidade pequena, realmente, se você fala, vai ter um grupo, ó que bonito, ó. Grupo terapêutico de ansiedade. Grupo terapêutico dos depressivos. Que legal, ninguém vai. Nem eu iria. Uma nutricionista uma vez falou, Diego, eu faço o grupo do obeso, ninguém vai. Que bom, né? Não vai mesmo, né? Você já usou um nome taxativo, ele não vai, estigmatizado. Exato. Então, a gente mesmo no SUS, às vezes não valoriza o que a gente tem. Então, precisa dar nome, né? Um nome que as pessoas queiram estar. Sim. E aí, mas é um grupo terapêutico, é um grupo aberto, é um grupo fechado, é uma palestra.
O que vai ser, a gente vai ver depois. Mas, inicialmente, eu preciso chamar as pessoas, elas precisam ir. Porque se ela for a primeira vez, ela vai querer a segunda. Vai. Outra coisa, aí eu acho que eu vou ser bastante criticado, né? Não tem problema. Mas chegava lá a gerente da unidade, quando eu fui só psicólogo, né? E falava assim, Bruno, o que você vai querer para dar de café pros pacientes aí? Vai querer pão, suco? Eu não vou querer nada. Se eles virem aqui, por causa do pão e do suco e do guaraná, o meu trabalho não tá valendo nada. Meu Deus do céu, se eles virem aqui num grupo terapêutico, se eles tiverem que sair só por causa disso, então eu posso... Já não funciona, né? E assim, criar uma isca, um atrativo, como se fosse... Não é isso. Eu tô dando um material para eles, que vai mudar, né, a vida deles. Se isso não for suficiente para eles sair de casa e vir aqui, né, então não tem porquê. Mas isso tudo não é assim, Bruno, tá se vangloriando. Não, é porque a gente precisa valorizar o que a gente tem. Com certeza. Né? E aí o grupo, enfim, esse foi um grupo que a gente fez lá, né, e deu certo, porque dava temas. Vai falar sobre tal coisa. E aí acabou virando terapêutico, porque as pessoas acabam falando sobre aquele assunto. Mas a gente tem que entender qual é o lugar. Talvez numa cidade grande isso possa ser diferente. As pessoas não se conhecem tanto, né? Talvez funcione melhor. Funciona de uma outra forma. Mas em cidade pequena, por experiência própria, as pessoas falavam de grupo. Não vai. E eu acho que a grande sacada da saúde pública, que é a visão ampliada, Bruno, é nesse sentido de a gente entender que a mesma ação e estratégia que a gente usa para um lugar não funciona para o outro. Esse é o SUS na real. Sim. E quando a gente olha para as estratégias, é eu conhecendo a necessidade e vendo o que dá certo e o que dá errado. Eu não vou ficar dando murro em ponta de faca. Eu tenho o grupo das pessoas com depressão, toda quinta-feira às 4 horas não vem ninguém. Se não a primeira vez você fez, o nome já tá errado, mas não foi ninguém. Na segunda não foi ninguém. Ou você muda, e a gente vê muito isso, as pessoas mantêm esse grupo por 1 ano, 2 anos. Eu tenho o grupo, mas ninguém vai. Não vai. Eu tô fazendo, a culpa não é minha, eu tô lá. É eles que faltaram. E aí eu vou ficar acomodado, esperando, né, falando, isso não funciona. Indo pra reta final aqui, porque eu acho que se a gente fosse falar, a gente fica o dia todo, né? Vou ter que trazer o Bruno para outra versão aqui. Todo mundo acho que todas as pessoas nas cidades têm aquela questão daquela pessoa que corre atrás, briga, né? Todo mundo fala aquele menino lá, o doidinho da cidade, é usado esse termo às vezes, mas todo mundo viveu esse processo, que é um problema de saúde mental. Eu tive um caso bem grave de um amigo, um profissional conhecido na cidade, profissional de saúde, tinha o consultório lotado de gente, era um ótimo profissional, e que um dia ele saiu do consultório, estava atendendo, ele tirou toda a roupa e saiu correndo pela rua. E aí depois ele foi para um tratamento, né, tá se tratando até hoje, um processo, mas pra gente que vivia esse processo de estar em churrasco junto, amizade, um profissional muito bem visto na cidade, foi um choque para a sociedade. Então, acho que eu queria ouvir de você, né, pra gente ir nessa reta final. A saúde mental, ela não escolhe, né, raça, cor, ou se eu tenho dinheiro ou não, né? Isso ficou muito evidente para mim. Eu vivi os dois lados, né? No SUS, com população humilde, que não tinha nem benefício, né? Que vai ali pro atestado para conseguir um benefício. E já trabalhei na saúde suplementar, onde tinha gente com poder aquisitivo enorme, né? Eu acredito que um é mais visível e mais fácil de ver. E o que é visível, volto a dizer, é mais fácil tratar. Né? Porque se a gente coloca a roupa por cima da ferida, dá a impressão que tá tudo bonito, mas tá lá, tá doendo. Né? No público e no SUS a gente tem territórios que abrangem, às vezes um condomínio, isso, às vezes uma classe mais A, e aí, né? Isso realmente, acho que a sua história aí resume um pouco da resposta, né? A saúde mental atinge todo mundo, né? Ela pode, e às vezes no público, às vezes com poder aquisitivo maior, ou que tem essa é uma outra questão, né, que a gente no acolhimento faz, saber a escolaridade. Porque talvez quando a pessoa tem uma escolaridade maior, é mais difícil de detectar. Porque às vezes fala de uma forma mais eloquente, né, esconde um pouco mais. Então o diagnóstico às vezes é até mais tardio do que quando tem uma baixa escolaridade. Então, mas é comum, né, a gente vê profissionais de saúde
Sim, muitos profissionais de saúde, principalmente depois do Covid, né? Ou durante e depois. Sim, né? Aquela frase, né? Tem até um manual do cuidador que fala, né? Cuidar de quem cuida. Uhum. Na psicologia isso é muito sério, né? Assim, a gente fala muito sobre isso. Olha, para eu cuidar eu tenho que estar bem, né? Para eu ser psicólogo do outro tem que ter, Tem que estar né? tá legal. Tem que estar bem, senão eu vou transferir pro outro, ao invés do outro de eu apoiar, eu vou acabar transferindo, né? É uma transferência e contra-transferência que é inevitável. Sim. Né? Mas é necessário que a gente saiba que todas as pessoas, né? Hoje a gente vê na infância, né? Já a questão do autismo, TDAH, que tem vindo cada vez mais, né? Os profissionais, tudo muito novo. Qual é a causa? O que a gente vai fazer com isso? Tá, né? Todo mundo tentando entender, né? Vai tratar onde? Vai abrir CAPSI? Vai... Quer dizer... Vai abrir um centro especializado para o autismo. Eu tava lendo, né? A saúde suplementar antes tinha um problema com os idosos, né? Então, era mais caro o plano, então ele ganhava em partes aqui no público infanto-juvenil, adulto-jovem, e tinha um maior gasto aqui. Com idosos. Só que agora tem gasto aqui e gasto aqui. Quer dizer, porque a infância, né, também com questão de saúde mental, as crianças que não foram para a escola... Adolescentes se cortando, né, a gente tem visto muito isso. Né, muito, e então, é o que eu disse, em tudo, né, é difícil falar, assim, uma coisa específica, mas é conhecer território. Sim. O que eu tenho de problema? Qual é o público que eu atendo e o que eu vou fazer? É um público mais, né, mais elitizado, é um público mais jovem, tá tendo muita violência, é abuso de álcool, é a questão do tabagismo. Aonde eu, como psicólogo, como profissional de saúde, na saúde mental do meu território, posso atuar? Vou fazer parceria com igrejas, vou fazer parceria com as escolas, vou capacitar os professores, porque senão eles vão encaminhar... O professor encaminha, vê uma criança mais agitada, encaminha para a saúde. E se não fizer isso, pode ter certeza que você vai tomar uma pilha enorme de encaminhamento. Sim. Então, é sair da casinha, né? Sim. Do inho, né? E usar de fato a palavra ESF, né? Estratégia. Que foi estratégia, né, de saúde da família. Para ver o que é, quais são as pessoas que estão mais com problema e aonde eu devo atuar mais. Né? Eu vou fazer uma ação, vou fazer uma parceria com a faculdade, vou fazer uma parceria com o sindicato do comércio. Tá. Não dá para fazer saúde pública sozinho, né? A gente precisa ter esses intersetores. E aí eu vou só levantar uma bola aqui, antes da gente entrar no SUS na real, no seguinte sentido, dois convidados que eu trouxe aqui levantou uma questão importante, e aí eu vou retomar de novo aqui nesse programa, que foi regulamentada a questão de jogos, né? Recentemente, jogos virtuais, joguinhos, as pessoas jogam o dia todo. E dois profissionais de saúde me trouxeram aqui a preocupação, inclusive um era do SAMU, dizendo que ouviu o caso, que tem questão de relação com depressão, relação com ansiedade, e uns trouxeram a relação de suicídio também, por gastar todo o dinheiro, todo o salário, estar viciado em jogo. Você vê isso como preocupação, essa questão desses jogos? E aí, por que eu estou colocando essa pauta no SUSista, no nosso programa? Porque tem a questão dos jogos que foram regulamentados, ainda está passando uma discussão no Senado, na Câmara de Deputados, e aí fica a pergunta, será que regulamentou os jogos e parte desses recursos que serão arrecadados dos jogos serão transferidos para o SUS? A gente vai, porque a população vai precisar ser tratada, né? A gente deve estar sentindo. Você tem visto isso, Bruno? Ótima pergunta. Eu tive um caso recente, assim, de uma pessoa que me procurou sobre a questão do esposo, né? Então, assim, eu acho que é até além, problemas de casamento. Sim. Chega nesse nível, né? A gente procurou porque o marido estava com problema com jogos e estava prejudicando o casamento. Então, olha onde a gente chega, né? Um problema familiar é um vício, né? Os jogos eletrônicos, antigamente se tratava só o adolescente que ficava lá no PlayStation, lá jogando, né? E não é só isso. Ou aquele que ficava lá jogando no computador CS, jogos violentos. Antigamente era isso. Aí hoje a gente já vê um público adulto, mais, né, assim, que já vive, porque ganha, e aí o problema tá justamente aí, né, esses jogos, eles têm toda uma característica e quando ganha, piora, porque aí
Aí vai te colocando mais dentro do jogo. Daquilo, né? Envolve questão com dinheiro e eu já tive situações bastante delicadas em relação a isso. E aí quando a pessoa perde tudo, né? A questão financeira envolve tudo, né? Casamento, aí problema de insônia. Aliás, essa é uma pergunta que a gente sempre fez, né? Como é que é o seu salário? Questão financeira, econômica, impacta na saúde mental. Com certeza. Né? A pessoa ela tem um problema de saúde, né, de questão financeira, ela vai impactar o casamento, a relação com os filhos, ela não vai, enfim, o sono vai alterar o apetite. Então, né, muito sério isso e a importância da gente começar a olhar para isso. Assim, na verdade, eu acho que já era para ter começado. Porque o problema não vai acontecer, ele já está acontecendo. Ele já está acontecendo. Então, acho que é isso que eu tenho trago no SUSista, e aí estou colocando, inclusive, aí para a questão governamental, olhar para isso, porque é um impacto, e se está regulamentado, quanto que a gente vai impactar isso no SUS, ou parte dessa arrecadação, ou olhar para isso com outros olhos. Bruno, para encerrar aqui o SUS na Real, eu vou te fazer 3 perguntas de bate-pronto. Assim, tá muito bom. Acho que, de novo, acho que eu ficaria umas 3 horas aqui com o Bruno. É um programa que eu faço bate-pronto. Vou te fazer 3 perguntas, o que vier na sua cabeça. Qual que é o maior desafio do SUS para você? O maior desafio do SUS é fazer ele dar certo em todos os lugares. Desde o pequeno, desde o município menor até o hospital de alta complexidade. E conhecer, de fato, o SUS. Né? Saber, não só trabalhar, porque todo lugar que a gente trabalha a gente precisa conhecer a empresa, né? E se a gente sair daqui e entrevistar profissionais de SUS, ainda vai ter gente que não vai saber ainda os princípios, as normas, e é conhecer, acho que conhecer o SUS de fato. Tem muitas pessoas que estão entrando no SUS ou estão no SUS há anos e não conhecem o SUS. Conhecer. O SUS que dá certo é? O SUS que dá certo é aquele que eu acredito. Né? Quem olhar para mim assim sabe que eu acredito no SUS, de fato, né? Não é algo que tá aqui no podcast, ou porque, por isso que eu falo assim, quando alguém fala de SUS, o olho precisa brilhar. É isso. Entendeu? Se a gente não brilhar o olho para acreditar naquilo que o SUS dá certo, sim. E quando eu vejo alguém falando mal de SUS, é um problema. Ele só não dá certo por conta, às vezes, das pessoas não conhecer, que foi da pergunta anterior, e por não colocar em prática isso como propósito de vida. Sim. Se eu estou nessa empresa, né, como você aqui na sua, você defende a tua ideia. Sim. Eu sou profissional do SUS, eu tenho que defender isso. Sim. Né? Tanto que uma coisa que eu fiz quando eu estive como gestor, todos os crachás, todos os uniformes, todos os carros, tem que ter a palavra SUS. Tem que ter a logomarca, né? Porque não é incomum a gente passar no Brasil e ver serviço privado, serviço às vezes terceirizado, que tem dinheiro do SUS ali, prefeitura que coloca o logo da gestão, coloca o logo do prefeito, coloca o logo de todo mundo, menos o SUS. do SUS. Isso Mas mesmo. o SUS tem que estar aqui, tem que estar no peito. Então, se você for lá, né, onde eu atendi, em todos os lugares que eu fui, o meu crachá é aquele que SUS, as pessoas têm que saber que eu participo e que eu trabalho para esse sistema que é único. É isso mesmo. E a última, qual que é o SUS que eu quero? Que SUS que você quer, Bruno? O SUS que eu quero é que as pessoas acreditem nele como eu acredito. Que todos aqueles que participam, que atuam, que usam, porque assim, se aquelas pessoas que usam o SUS, né, quisessem o SUS e entendessem, hoje eu já vejo que está um pouco mais. Tenho andado, né, eu já vejo gente falando que tinha plano, porque a gente sabe que o desejo do brasileiro é ter casa própria e o seu plano de saúde. Mas hoje a gente já vê um pouco mais as pessoas valorizando e entendendo que é esse SUS, né? Que dá certo, que ele funciona e que não é interessante para muita gente falar dele. Isso mesmo. Né? É muito interessante que ele não dê certo para que outras coisas ganhem. E eu sempre falo uma frase em toda palestra que eu vou, né? Assim, a frase principal, né? Se eu não cuido da saúde, né? Que é aquela frase, se eu não tenho tempo para cuidar da saúde, eu vou ter que arranjar tempo para cuidar da doença. Então, eu tô bem, não preciso, não, eu preciso. A hora que o SUS e os profissionais entender que a gente tem que cuidar mais da saúde, eu tenho uma unidade de saúde, não uma unidade de doença. Isso mesmo. Que espera a população entrar aqui dentro, doente. A hora que a gente entender que a gente precisa cuidar da saúde,
que o suplementar, infelizmente, já entendeu. Tá entendendo porque tá prejuízo, né? Já entendeu? Aí, se a gente entender isso, a gente vai ter menos problema e menos necessidade de gastar recurso lá na alta complexidade. E é isso, galera. Tive aqui hoje com o Bruno Ribeiro. E, Bruno, quando as pessoas... Acho que o maior desejo do SUSista aqui é... Quando as pessoas colocam que tem desejo do carro, da casa e tem desejo de um plano de saúde, das pessoas terem desejo de ter um sistema único de saúde público e melhor, com mais acesso e mais qualidade. Eu acho que essa é a luta do maior patrimônio, um dos maiores patrimônios que a gente tem no Brasil, que é o Sistema Único de Saúde. Referência no mundo. Referência no mundo. Bruno, vou te dar uma lembrança aqui como convidado, né? Vou deixar aqui para você essa lembrança. Vou pedir para você abrir aqui esse documento que eu tô te trazendo. Vamos lá. Mas hoje eu estive com o Bruno Ribeiro e eu te entrego um certificado de SUSista honorário, né? Que aqui, Bruno com certeza é um SUSista e esteve aqui com a gente hoje, falando sobre esse tema tão importante que é saúde mental. Bruno, muito obrigado. Muito bom. Obrigado. E com certeza você vai ter que voltar aqui para falar de mais coisas, Vamos viu? sim. Bruno é ótimo. Gente, curta o nosso canal, assista o nosso programa, compartilhe e acompanhe os próximos episódios de O SUSista. Um abraço!